A viagem interrompida, capítulo 13. Com o término do tratamento ativo, Barney e Betty Hill ajustaram-se à vida rotineira, conseguindo colocar o incidente em Indian Head em segundo plano e concentrando-se em seu absorvente interesse pela vida comunitária, as atividades da Igreja Universalista Unitária e o trabalho pelos direitos civis. O programa de Betty Hill como assistente social junto ao estado de New Hampshire era ao mesmo tempo exigente e recompensador. O trabalho de Barney nos Correios tornou-se mais suave e eficiente agora que fora transferido para Portsmouth e não trabalhava mais à noite. Suas atividades na Junta de Diretores da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos, na NAACP e no Programa Antipobreza mantinham-no incomumente ativo e ocupado em seus tempos de folga. A sensação poderosa de catarse e alívio, oriunda das sessões de psicoterapia, reforçava seu trabalho, ajudando-o a ter um melhor desempenho. As experiências tanto do incidente quanto da terapia, mesmo ficando em segundo plano, naturalmente estavam longe de serem esquecidas. Os Hill conversavam sobre tais fatos tanto com amigos íntimos quanto com pessoas da família, esperando que informações sobre o ilusório assunto dos OVNI viessem a surgir para iluminar suas próprias experiências e diminuir a impressão de que podiam ser considerados como excêntricos. A intervalos correspondiam-se com Roman e Jackson e ocasionalmente visitavam o Walter Webb no planetário Halley ou ele ia visitá-los em casa. Evitavam cuidadosamente qualquer publicidade para suas experiências e, pelo fato de confinarem as discussões sobre o assunto ao círculo restrito de amigos, evitavam problemas desse tipo. Ficaram aliviados ao descobrir, na verdade, que agora podiam conversar sobre o mesmo sem qualquer perturbação emocional e, sendo a conversa particular, achavam que até ajudava. Haviam quase se esquecido de que, em setembro de 1962, tinham sido convidados a contar suas experiências informalmente para um grupo de estudantes de OVNI em Quincy, Massachusetts, alguns meses antes de terem iniciado a terapia com o Dr. Simon. Não estavam cientes da gravação em fita dessa fala durante a tal reunião, a qual descrevia em detalhes a história parcial numa série de artigos para o Jornal de Boston no outono de 1965. Nem sequer os Hill nem o Dr. Simon haviam fornecido qualquer informação direta a esse respeito. Os Hill sentiam-se tanto deprimidos quanto frustrados pelos artigos. Haviam recusado um pedido de entrevista feito pelo repórter e deixado claro que não estavam interessados em colocar tal experiência em exibição pública. O Dr. Simon, é óbvio, recusava-se a discutir o assunto com o repórter. Ao ler os artigos, a reação imediata de Barney Hill foi a de que, se estivessem lendo tal história a respeito de outra pessoa diferente, recusar-se-ia prontamente a acreditar nela. Tanto ele quanto Betty achavam que uma história fragmentada como aquela não iria fazer nada senão colocá-los numa situação em que pareceriam ridículos. Havia correntes alternadas demais e inúmeros fatores envolvidos para serem levados em consideração. Os Hill procuraram aconselhamento jurídico, mas descobriram que até onde a história fosse tratada como um relato de jornal de pequeno alcance e não fosse difamatória, não podiam fazer nada, a não ser que ultrapassassem tais limites. Quando a Igreja Universalista Unitária de Dover, New Hampshire, enviou um convite aos Hill para fazerem uma conferência numa reunião de noite de domingo, logo depois de haverem sido publicados os artigos de jornal, os Hill decidiram que durante a conferência tentariam corrigir o sensacionalismo das histórias da imprensa e convencer o público de que os artigos não haviam sido nada desejados ou estimulados. Os Hill não discutiram em absoluto a terapia ou a hipnose. Antes da reunião, foram convidados para um jantar pelo almirante Herbert Knowles, da Reserva da Marinha dos Estados Unidos, um dos mais importantes militares que tentou penetrar o mistério dos OVNI, em face dos confusos relatórios oriundos do Pentágono. Aqui, parte do nervosismo experimentado pelos Hill com relação à ideia da reunião foi superado. Um aspecto interessante da reunião de Dover foi que o convidado para orador auxiliar da noite era um oficial de informações públicas na base da Força Aérea de Pease. Embora seu discurso não expressasse nenhuma opinião, ele, por outro lado, não foi absolutamente depreciativo, seja quanto aos Hill e à sua história, seja quanto à crescente inundação de relatórios sobre OVNI durante todo o ano de 1965 naquela região. A reunião foi efetuada a 8 de novembro daquele ano e centenas de pessoas tiveram de voltar da porta da igreja, apesar da chuva gelada e forte. A grande afluência de pessoas para a reunião e a reação quanto à mesma indicou que aos Hill que o assunto dos OVNI era de extremo interesse público e possivelmente seria de importância histórica à luz do crescente número de relatórios competentes de visões por todo o mundo. O impacto em suas próprias vidas era profundo e de longo alcance. Enquanto maiores reflexões levaram-nos à conclusão de que sua experiência com o sequestro poderia possivelmente ser real,
Estavam agudamente cientes de como sua estranheza poderia não ser facilmente aceita pelos outros, tanto mais que eles próprios não haviam podido aceitar sem críticas as próprias histórias conforme lhes haviam sido reveladas nas gravações das sessões de terapia. A conclusão final do Rio, após considerável reflexão, foi a de que um livro deveria ser escrito, contando a história em detalhes completos, deixando para o leitor decidir sobre a sua importância com base nos fatos revelados. Filosoficamente, ela me deu uma apreciação mais ampla do universo, disse Barney, resumindo suas impressões. Depois do incidente, Betty e eu muitas vezes visitamos o planetário de Halley e ouvimos as conferências. Quanto mais aprendemos, mais fascinante o universo se torna para nós. Compramos livros sobre estrelas e planetas e nossas perspectivas ampliaram-se consideravelmente. Tornei-me muito mais aberto para a possibilidade da vida em outros planetas ou em sistemas solares que possam ter planetas. Tentei explicar, baseado em nossa própria experiência, a provável existência de uma nave extraterrestre. Tive de chegar à conclusão de que esta teoria era tão válida quanto qualquer outra. Numa certa época, dediquei muitos pensamentos à ideia de que este objeto poderia ter sido uma nave de reconhecimento estrangeira muito avançada, mas não fui muito longe nesta teoria. Não posso acreditar que outros seres humanos ficariam tão interessados por Betty e por mim para fazerem o tipo de exame físico que nos fizeram, caso fossem humanos. Poderiam ter usado sua própria gente para tal tipo de exames. Embora Betty e eu não gostemos absolutamente da ideia de sermos considerados excêntricos, assim mesmo não nos preocupamos demais com as opiniões de outras pessoas sobre nós. Se fôssemos gente muito extrovertida, nossas vidas teriam mudado muito mais. Eu poderia estar tentando convencer as pessoas dizendo, olhem, acreditem em mim, isto aconteceu. Mas não estou interessado em convencer ninguém contra seu próprio julgamento. Desde que esteja falando para alguém interessado em ouvir, fico feliz de fazê-lo e ninguém precisa concordar comigo. Sei perfeitamente que este caso, até mais provas aparecerem, será muito controvertido e aceito isto. Agora estou convencido contra minhas próprias crenças anteriores de que tivemos uma experiência extremamente difícil de ser acreditada. A única coisa a dizer é que tenho uma forte impressão de haver passado por essa experiência. Vocês formem sua própria opinião. Se quiserem acreditar, acreditem. Se não quiserem, não acreditem, isso também é válido. Mas respeitem o fato de que eu dediquei muitos pensamentos a isto em face de minha própria resistência à ideia e cheguei à conclusão de que há uma distinta probabilidade de tudo isto ter acontecido. Eu preferiria muito mais ter certeza absoluta de que nada disto ocorreu, mas não posso aceitar isso, embora desejasse. Simplesmente digo que não pode ser excluída a hipótese disto ter acontecido, conforme me ocorreu quando ouvi minha própria voz na gravação. O período pré-amnésia é de completa realidade para mim e para Betty. Mas pouco antes de a amnésia nos atingir, tive certeza de haver visto pessoas de alguma espécie a bordo da nave. Naquela ocasião, Betty não as vira. Sentia aquela estranha forma de comunicação na oportunidade. Betty não. Isto torna um pouco difícil para mim aceitar a transferência dos sonhos de Betty como explicação, embora o problema com toda a história seja de que qualquer explicação pareça difícil de se aceitar. Quando Betty estava narrando seus sonhos para o Walter Webb ou para amigos, eu resistia à ideia de vê-la contá-los, pois para mim pareciam absurdas. Agora, depois de ter ouvido as gravações, não tenho mais tanta certeza. Quando ouvi minha própria voz descrevendo os acontecimentos, pareceu-me ao menos não haver diferença entre o que eu estava dizendo e o que poderia realmente ter acontecido. Certo ou errado, os pedaços da história toda parecem encaixar-se, amnésia e pré-amnésia, formando um fluxo contínuo. Uma coisa de que estou certo é não ter mais aquele medo, aquela apreensão após a experiência em Indian Head. Isto foi uma coisa vaga, aquele medo jamais experimentado antes na vida. E fico feliz porque a terapia pareceu aliviar-me por completo dele agora. Tudo isto soma-se às minhas convicções sobre a história, acho. Ainda são apenas convicções e qualquer pessoa é livre para discordar das mesmas. O principal, posso dizer, é que não cheguei facilmente a tais convicções e só o fiz depois de muito autoexame doloroso e custoso. Acho que a coisa mais importante para mim, diz Betty Hill, sumarizando suas impressões, é ter assumido uma visão mais ampla do mundo. Para onde vamos daqui? E para olhar adiante no futuro, a pessoa tem de conhecer o passado. Tornei-me muito interessado em qualquer coisa ligada a teorias ou ideias quanto ao passado do homem. Achávamos que o homem era relativamente recente na Terra, mas agora estamos descobrindo que ele está por aqui há muitos, talvez milhões de anos mais do que pensávamos. Eu continuo a desejar saber o que nos levou a de repente iniciar tanto progresso. Nos últimos 40 anos, parecemos ter rompido mais barreiras do que precisamos romper por toda a história.
Parecemos realmente estar apenas na soleira da porta de uma nova ciência e vamos seguir adiante ainda mais depressa se o homem não se destruir primeiro. Fui criada acreditando naquilo que eu supunha ser chamado de método científico. Não se acredita em nada que não possa ser dissecado ou rotulado. Não acredito em histórias de fantasmas. Antes desta experiência, minha atitude era a de considerar uma pessoa que acreditasse em qualquer coisa na qual eu não acreditasse, qualquer pessoa parecendo muito avançada, como meio maluca. Agora sou mais tolerante para com novas ideias, mesmo se não puder aceitá-las pessoalmente. Quando o Dr. Simon sugeriu pela primeira vez a possibilidade de eu ter transformado meus sonhos sobre o período de amnésia numa falsa realidade, eu pensei, bem, isto é maravilhoso. Estava perfeitamente disposta a aceitar a ideia. Na verdade, queria acreditar nela, pois essa experiência toda não é algo fácil com o qual se conviver. Quero dizer, na realidade é uma tremenda pressão sobre uma pessoa. E assim, depois da sessão na qual a teoria do sonho foi apresentada, voltei para casa e disse, isso é maravilhoso. Era comparável a pensar que sofrera uma experiência ruim como um acidente automobilístico e depois alguém vir a dizer, esqueça, foi só um sonho. Você sabe, a gente se sente grandemente aliviada. Pode-se negar que a coisa toda tenha acontecido. E passei por um estágio desses. Todas as vezes em que pensava nisso, eu dizia, foi só um sonho, assim vamos esquecer tudo. Podia libertar-me de tudo. Isto seria o fim da experiência. E assim, todas as noites quando ia para a cama, eu dizia a mim mesma, foi apenas um sonho. E fui capaz de fazê-lo por 2 semanas, acredito, depois do encerramento da terapia. Então, de repente, acordei numa manhã com o pensamento, a quem estou tentando enganar? E zum, voltou tudo de novo. E desde então não tive mais sucesso em tentar me convencer de que foi um sonho. Ambos os eu estão cientes de que os outros interpretarão parte deste aspecto do sonho em várias maneiras. Isso já era de se esperar, diz Barney Hill, e estou muito longe de ser especialista no assunto. No meu caso, nenhum sonho esteve envolvido em relação à experiência até bem depois das sessões de terapia se iniciarem. Minha recordação do incidente não está relacionada a sonhos ou símbolos de sonhos. Está relacionada à forte sensação de que minhas lembranças sob hipnose podem ser uma possibilidade distinta de ter acontecido. Isto é muito mais do que eu fui capaz de admitir por muitos anos. Gosto de considerar a mim mesmo um realista, e seria bem menos realista se tentasse interpretar o que aconteceu durante o período amnésico como estando apenas na natureza dos sonhos ou símbolos de sonhos. Nos seus estudos de psicologia e sociologia, Betty Hill está bastante ciente das variadas interpretações dos sonhos, mas ela faz ver que até mesmo os teóricos da estrutura dos sonhos discordam entre si. O interessante é que os incidentes nos meus sonhos e os incidentes na história revelada sob hipnose são quase idênticos. Não acho que neste caso a interpretação dos símbolos dos sonhos possa me ajudar a determinar se nossa experiência foi real ou não, e isto é parte da circunstância mais importante para nós agora que nossas ansiedades foram aliviadas. Se a experiência dos rios em Indian Head foi um incidente totalmente isolado, ainda seria importante e digno de maiores estudos científicos, até mesmo se apenas para esclarecê-la. Mas está longe de ser algo isolado. Relatórios dignos de confiança feitos por observadores competentes quanto a um número crescente de visões de OVNI, muitos deles relatados como naves estruturadas semelhantes àquela descrita pelos Hill, vêm crescendo constantemente desde o início da primavera de 1965, destacando-se entre as mesmas observações feitas por policiais, militares, técnicos e cientistas. As mudanças de atitude para com o assunto parte dos cientistas, passando do ceticismo a indagações interessadas, vem sendo observada do início de 1966 para cá. Não está mais na moda ser cético. Alguns cientistas têm argumentado que se o fenômeno é puramente psicológico, então a história seria considerada ainda mais espantosa do que se houvesse uma indicação de visitantes extraterrenos. Numa silenciosa reunião científica em junho de 1966, o Dr. J. Allen Hynek, diretor do Departamento de Astronomia da Universidade do Noroeste, fez uma declaração cautelosa perante uma reunião geral da Sociedade Óptica Americana a respeito de OVNI, tendo implicações de longo alcance e chegando à atitude científica para até onde o fenômeno estivesse envolvido. Ele não perdeu tempo ao chegar ao âmago das declarações. Objetos voadores não identificados exigem atenção científica séria e imediata, declarou ele. Digo isto de início para que vocês não se vejam mal iludidos pelos malucos, loucos e ingênuos que tornaram este assunto tão difícil de se explicar racionalmente. Os OVNIs são um enigma real. O mito não está sendo posto de lado. E a fraternidade científica precisa agora tomar conhecimento dele. Não podemos mais deixar o assunto esfriar.
Além de seu cargo ligado à astronomia, o Dr. Heineck estava na direção do programa de rastreamento óptico de satélites no Observatório Astrofísico Smithsoniano de Cambridge, Massachusetts, e era diretor científico do projeto Stargazer, de observação para balões astronômicos da Força Aérea dos Estados Unidos. Há 18 anos é o consultor científico para a Força Aérea quanto a OVNI e já peneirou mais de 10 mil casos nos seus arquivos, investigando muitos deles pessoalmente. No discurso feito aos cientistas, engenheiros e técnicos da sociedade ótica, ele prosseguiu: "Acho que a coisa toda poderia ter se desfeito em fumaça, como aconteceu com a mania de comer peixinhos dourados ou de se ver quanta gente podia ser enfiada numa cabina telefônica. Contudo, o fenômeno permaneceu conosco e, mais ainda, há um maior número de pessoas de boa posição e competência que vêm relatando visões destes OVNI de maneira extremamente bem articulada. Para os que não conhecem os bastidores da situação, os quais muito dificilmente serão alcançados pela imprensa, essas minhas conclusões podem parecer muito estranhas, mas eu lhes dediquei muitas considerações." O Dr. Heineck revelou ainda que um famoso cientista de uma das mais importantes universidades americanas havia revisto parte de seus dados a respeito de OVNI e o repreendera por ele não surgir ousadamente com uma declaração de que os objetos tinham de ser extraterrestres. "Como você pode não aceitar isso como um fato?" perguntaram-lhe o cientista. O Dr. Heineck relembrou ao colega que estava numa posição solitária em meio a outros cientistas. "Depois de 18 anos de ceticismo", disse o Dr. Heineck no discurso, "finalmente me curvei ao simples peso da evidência competente. Desde uma época tão distante quanto 1953, eu já recomendava para se dar um estudo científico definido do assunto, mas nunca antes fiz uma proposta categórica. Este programa vai incluir recomendações para: 1. Um estudo imediato em profundidade efetuado por equipes universitárias. 2. Um padrão de análise dos dados existentes feito por computador. 3. A criação de um centro de pesquisa para OVNI, liderado por cientistas competentes. Quando um fenômeno possuir capacidade em potencial para uma possível descoberta científica, estamos negligenciando nossas responsabilidades se pelo menos não explorarmos cada faceta. Ridicularizar não é o mais indicado. À luz das atividades totais nos recentes relatórios sobre OVNI, a experiência de Barney e Betty Hill indica a necessidade de maiores estudos científicos numa tentativa de se solucionar o mistério. Há muitas questões sem respostas levantadas nessa experiência, conforme foi revelado tanto conscientemente quanto sob terapia. A história dos Hill chegou ao conhecimento público sob a extrema relutância por parte dos dois, 5 anos após o acontecido, e apenas devido a uma falha resultante de uma série de artigos de jornais locais. Os Hill não procuraram qualquer publicidade e tiveram êxito em guardar a história por muitos anos antes de se tornar pública sob seus protestos. Os pontos de vista deles quanto à experiência são o resultado de um longo e penoso período de exames e estudos inteligentes tanto em terapia quanto fora dela. A abordagem sobre o assunto é ao mesmo tempo racional e cautelosa. O maior mistério a respeito da experiência é que qualquer presunção tomada com base no material revelado é difícil de ser concebida ou compreendida. Um sequestro efetuado por seres humanoides inteligentes de outro planeta, vindos numa nave espacial, sempre pertenceu à ficção científica. Forjar uma história de ficção científica de tamanha magnitude iria requerer perícia e capacidade elaborativa inconcebíveis. É tão difícil para os Hill aceitar a possibilidade de que o sequestro tenha ocorrido como o é para qualquer pessoa inteligente. Na verdade, a atitude do casal é a seguinte: nós não desejamos ou provocamos a ocorrência da visão. Barney resistiu e tentou persistentemente negar sua existência. Não sabíamos o que acontecera nas 2 horas e nos 60 quilômetros de distância esquecidos até ouvirmos as vozes saindo das fitas gravadas. Os fatos revelados nas gravações foram tão inacreditáveis para nós quanto o são para qualquer outra pessoa. Sabemos apenas que após as peças começarem a se encaixar, cresceram nossas sensações e convicções gerais sobre a possibilidade dessas experiências terem sido reais, experiências essas agora tão reais quanto nossas outras recordações de quaisquer lembranças válidas e concretas. A presunção de que os sonhos de Betty foram absorvidos por Barney na criação de suas recordações de sequência do sequestro também é difícil de ser concebida ou entendida. Se os sonhos de Betty tivessem sido a única fonte de informações sobre os seres humanoides, o que dizer do vislumbre de Barney das pessoas a bordo da nave recordados em plena consciência antes de ocorrer os bips? E das outras partes do aparente sequestro, das quais Barney se lembrava e Betty não? Como o casal poderia simplesmente forjar a enorme quantidade de detalhes marcadamente semelhantes e manterem-se neles de forma tão consistente? Da longa e intensiva exploração do caso, certos pontos conclusivos quase irrefutáveis emergem. 1. Aconteceu uma visão de alguma espécie.
As duas maiores alternativas para este ponto são substancialmente refutadas. Primeiro, para se forjar as histórias elaboradas, combinadas em detalhes 1 mês depois da visão e novamente mais 2 anos depois, teria sido necessária uma precisão inconcebível de planejamento, memória e previsão quanto a um futuro imponderável. Na apreciação de muitas fontes, bem como de 2 psiquiatras, atesta a probidade e integridade dos Hill. Segundo, nenhuma evidência jamais foi apresentada de que nenhum dos Hill houvesse experimentado alucinações psicóticas a qualquer tempo. Qualquer teoria, inclusive a hipótese do sonho, excluindo essas alternativas, implica uma visão de algum objeto ou fenômeno. 2. O objeto visto parece ter sido uma nave. Conforme foi percebido pelos Hill, havia similaridade entre essa nave e muitas outras anteriores e posteriormente observadas por outras pessoas que tiveram contato com objetos voadores não identificados. 3. A visão causou severas reações emocionais. Muitas das reações emocionais diretas foram reprimidas e suprimidas, atingindo expressão consciente sob a forma de ansiedade difusa, sonhos estilo pesadelo e sintomas físicos até serem liberadas e descarregadas durante o tratamento. Algumas das experiências emocionais internas só chegaram ao consciente sob hipnose. 4. A ansiedade e a apreensão engendradas pela sensibilidade racial de Barney Hill serviram para intensificar a reação emocional à visão. Por toda a viagem desde Montreal até a visão, Barney Hill sofreu de crescentes apreensões e medo de reações hostis à sua raça, embora nenhuma delas se materializasse. Tal sensação opressiva poderia sensibilizá-lo para qualquer experiência incomum ou estranha e intensificar suas oposições a tal experiência. 5. Os Hill não possuíam quaisquer outros motivos para criar tal história. Eles confinaram suas experiências a um pequeno grupo de pessoas durante 4 anos. Os Hill mantiveram sua história restrita a poucos amigos íntimos e a investigadores e cientistas interessados. Procuraram um tratamento para seus distúrbios emocionais e só resolveram liberar a história depois que já fora publicada sem permissão 5 anos depois do incidente. 6. O caso foi investigado por diversas pessoas de capacidade técnica e científica que apoiaram a possibilidade da realidade da experiência. As investigações feitas por Roman, Jackson e Webb, baseadas em suas experiências com outros casos, apoiavam a possibilidade de que a experiência dos Hill poderia ter sido algo válido, justificando a atenção científica. 7. Há uma mensurável quantidade de evidências circunstanciais físicas diretas para apoiar a validade da experiência. Nenhuma explicação foi encontrada para as manchas brilhantes e claras no porta-malas do carro, que fizeram a bússola oscilar, e nem para o fato de os relógios dos Hill terem deixado de funcionar após a experiência. A correia partida do binóculo de Barney Hill, assim como seu pescoço dolorido, podem atestar sua extrema agitação. 8. Sob hipnose efetuada por um psiquiatra qualificado, ambos os Hill contaram histórias quase idênticas para o que acontecera durante o período de amnésia. Uma psicose dupla, folia dur, fica substancialmente excluída pela ausência de outras características desta rara psicose, e nem houve qualquer outra comprovação de sua ocorrência. Uma elaboração em conjunto também fica substancialmente excluída. As duas possibilidades remanescentes poderiam ser: primeiro, uma experiência totalmente real e verdadeira. Segundo, uma experiência tão afetada pelo estado emocional acompanhante, capaz de produzir algumas interpretações errôneas, perceptivas e ilusórias, conforme encorpadas na hipótese do sonho. Não há respostas finais. Onde antes existia uma pergunta, diversas outras surgiram para ocupar seu lugar. Mas, se puder ser momentaneamente especulado que o acontecimento seja verdadeiro, as distantes implicações concernentes à história do mundo são óbvias. Um fato desses iria exigir um reexame da religião, política, ciência e até mesmo da literatura. As relações internacionais teriam de ser completamente revistas. Uma urgente necessidade para um estudo e um extenso relatório científico sobre o assunto seriam rapidamente indicados tanto no plano nacional quanto no mundial. Há, na realidade, evidências já comprovadas de que as Nações Unidas estão considerando seriamente um estudo científico de grande amplitude a ser conduzido em escala mundial. Nem sequer Barney nem Betty Hill jamais haviam pensado que poderiam se ver envolvidos num evento desses ao deixarem um pequeno restaurante em Colebrook, New Hampshire, às 10h05 da noite de 19 de setembro de 1961. Eles não estão fazendo campanhas para convencer os descrentes ou céticos a aceitarem o fenômeno, embora tenham esperanças de que novas evidências possam surgir para esclarecer as dúvidas quanto às estranhas circunstâncias da experiência. Agora estão satisfeitos em deixar que quaisquer fatos surgidos da história falem por si próprios.